pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial para falar sobre o segundo arco de Sandman, Casa de Bonecas. Mas tem que apresentar as pessoas, né? Sou péssimo menino. Este é o Frodo, do canal Heroicamente. Esse é o segundo vídeo de discussão mesmo do projeto Lendo Sandman, então a gente já conversei, no último vídeo eu conversei com a Mai, do All About That Book, sobre Prelúdios e Noturnos, e hoje a gente vai falar mesmo sobre Casa de Bonecas, que é das edições 9 a 16. Isso. Então, como eu já tinha comentado com vocês nos outros vídeos sobre Sandman, cada vídeo meio que vai comentar a respeito de um arco. O arco, ele é uma junção de várias histórias, nesse caso da 9 a 16, como eu comentei antes, que tem meio que um início, meio e fim. Ele tem uma lógica ali por trás dessa junção de histórias. Nesse arco, além de reconstruir o reino dos sonhos, ele também precisa ir atrás de 4 sonhos fujões que desapareceram do sonhar e que podem estar aí criando confusão pelo mundo. Os 4 sonhos fujões são o Brute, o Globe, o Verde do Violinista e o Coríntio. Enquanto isso, no mundo real, a gente também vai seguir a história de Rose Walker e das coisas estranhas que estão acontecendo com ela e com a família dela. O nome desse arco é Casa de Bonecas. Na verdade, ele nem começa com essa história, ele tem meio que um prelúdio, né? Uma história antiga, contada, meio que passada de pai para filha, assim. O título Casa de Bonecas, ele tem vários significados. O mais literal possível é por conta de uma casa de bonecas que uma das personagens dá pra neta. Só que assim, é uma história que fala sobre manipulação, sobre ter personagens assim, tipo, meio fantochinhos de um dos perpétuos. E o título Casa de Bonecas também se refere a uma peça que foi escrita na Inglaterra pelo Henrik Ibsen, em que a personagem principal dessa peça percebe que a vida toda dela foi moldada pra ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, tudo assim muito perfeitinho em Casa de Boneca. A primeira história, então, como eu tinha mencionado, é Contos na Areia. Tem um personagem que vai com o pai dele no meio de um deserto, assim, digamos assim. É bem africano, bem no deserto, eles parecem bem aborígenas, passando uma história de forma falada, né, de geração para geração. A história de Contos na Areia basicamente fala de como uma rainha, 10 mil anos atrás, ela se apaixonou por um perpétuo. Não fica muito claro o porquê, mas os mortais não podem se apaixonar ou se relacionar com perpétuos. E então essa história, Contos na Areia, que é passada de pai para filho, fala sobre a história de amor dos dois mesmo e como aquilo resultou na destruição de uma cidade, foi destruída pelo sol depois de uma noite de amor tórrida entre sonho e sua amante Nada. Aliás, a Nada a gente já viu ela, em Uma Esperança no Inferno, quando Morpheus chega lá abalando. É muito legal você ver o sonhar através de outras culturas, né? Porque pra gente que lê, a gente vê a forma branca, europeia, ocidental dele, né? E ali a gente vê ele como um negro, com um Rastafari e tudo, e até o manto dele é diferente, apesar de que a ferramenta não é. O elmo. Basicamente é o que identifica ele em qualquer lugar, né? A coroa do rei do sonhar seria o elmo. As mulheres contam a história de forma diferente. Essa percepção feminina na história, até a gente pode parar pra pensar um pouco o que poderia mudar nessa história. Uma das possibilidades dessa história seria a Nada ter negado o sonho e aí, por consequência disso, ele ter tentado forçar ela alguma coisa e tal. A história da mulher, geralmente nessas tradições, ela sempre está relacionada à mulher como mãe, como esposa, e aí tem essa questão justamente de, às vezes, o homem não perceber tudo que a mulher faz. Então a mulher carregou a criança na barriga, a mulher pariu aquela criança, a mulher deu educação e tudo mais. A história contada pelo ponto de vista do homem é mais romantizada, aquela história de amor que não deu certo e que terminou naquilo e tal. Só que pra mulher, talvez a história é contada de forma diferente, porque a Nada sofreu muito na mão dele. Até tem uma parte que fala justamente dessa relação de amor entre imortal e perpétuo. A Nada fala que apenas catástrofe pode advir dessa heresia. Catástrofe pra você, catástrofe pra mim, catástrofe pro meu povo. Cara, eu li isso aqui, eu lembrei na hora do filme da Disney. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Sério, impossível não lembrar, até virou post-it aqui, sabe? O arco mesmo, a história desse arco, ela começa agora com Casa de Bonecas, que seria a segunda edição do arco, na verdade, Isso. né? Que a gente já é apresentado de cara pra mais um dos perpétuos que até então não tinha aparecido, que é a Desejo. Ou o Desejo. Ou o Desejo, Que Desejo não se decide se quer ser homem ou mulher. O amor não faz parte do mundo dos sonhos, o amor cabe ao desejo, e o desejo é sempre cruel. A gente vê realmente um desejo bem manipulador, né? Ele é o perpétuo que controla essa história, né? O Morpheus aqui, em Casa de Bonecas, ele é totalmente coadjuvante. Ali de cara a gente já vê uma galeria, né, com os signos de cada perpétuo, a gente percebe assim, são 7 irmãos, na verdade, né? Tem um faltando, qual será? O irmão que não voltou ainda, o filho pródigo e tal. É a versão do telefone que eles tinham já, sei lá, milhares de anos atrás, né? Nossa, é verdade! Porque, tipo, eles... Pega o signo e
e chama. Ele evoca o Perpétuo ali pra ela, né? Que a gente descobre, aliás, que deseja o irmão gêmeo de desespero. Ah, também tem que falar da fortaleza. Eles falam no comecinho do texto que é tão grande que você pode andar por toda a fortaleza, pelos vasos sanguíneos que são como caminhos, por toda a eternidade e nunca passar 2 vezes no mesmo lugar. Ou seja, literalmente você pode se perder em desejo. E o reino também é legal, né? Porque o reino é limiar, né? Isso. Ela vive no limiar do desejo, que é uma expressão que a gente usa sempre, né? E já em Casa de Bonecas, daí a gente tem o primeiro contato com a Rose Walker. Ela tá indo com a mãe dela pra Inglaterra. A princípio ela não sabe o porquê, mas aí logo ela é apresentada pra vovó. Pra vovó, né? Engraçado que o mordomo chama-se Holdway, assegurando um caminho, porque depois disso a vida dela vai mudar totalmente, né? Até o momento em que a gente é apresentado pra Rose, a gente já tem meio que um sonho rolando ali. Morpheus falando com Lucien, o bibliotecário dele. Lucien fez todo um inventário do sonhar e ele percebe que 4 figuras sumiram de lá, que são aqueles que a gente comentou antes. Aqui é muito legal porque tem uma pequena quebra da 4ª parede quando o Morpheus e o Lucien estão conversando e eles chegam a apontar pra gente, o leitor, como se nós fôssemos o vórtice, que é a Rose, né? Aí logo que a Rose chega com a mãe dela, Miranda, a gente volta pra uma personagem que já apareceu no primeiro arco, que inclusive eu lembro que a Maia ainda comentou, prestem atenção nela porque ela volta, que é a Unity. A Unity foi uma das vítimas da doença do sono. Ela caiu num sono por muito tempo e ela foi estuprada enquanto dormia. E inclusive ela gerou a criança e teve a criança tudo dormindo e essa criança foi tirada dela. Essa criança a gente descobre agora é a Miranda e a Rose Walker, que é a protagonista desse arco, né, dá pra dizer, é a neta da Unity. Até tem um quadro aqui que mostra as 3 se olhando no espelho e lembra um pouco do simbolismo que a gente comentou lá no primeiro arco das 3 deusas, 3 bruxas, 3 alguma coisa. A gente tem a donzela Rose, a mãe Miranda e a anciã a Unity. Até um prenúncio pra mostrar pra gente que as 3 deusas vão voltar. Já na página seguinte a gente tem isso. E as 3 são muito sacanas, né? Porque elas podiam ter dado altos conselhos pra salvar a situação toda. Mas a Rose fez 3 perguntas erradas. O lance delas é, faz 3 perguntas, tem 3 respostas. A Rose saiu perguntando besteira. A gente tem aqui a primeira transferência de poder entre a Unity e a Rose, que é uma coisa que vai ser tocada de novo lá no finalzinho desse arco. A Unity comenta com a Rose, poxa, eu tenho 90 anos, você tem 17, mas de certa forma eu sou mais nova que você, porque ela não viveu 72 anos, né? Ela ficou dormindo com a doença do sonhar. E aí ela fala, eu tenho que te dar alguma coisa, né? E ela dá um anel. E esse anel, a Rose até lembra do sonho que ela teve no carro e tal, e ela mencionou anelete, que é o termo que o Lucien usa para se referir a um vórtice. Algo ou alguém com o poder de quebrar a barreira entre os sonhos e que por algum motivo que ele vai explicar no final, isso é catastrófico. A próxima história daí é a mudança, e o primeiro quadro dessa história é uma casa muito semelhante à Casa de Bonecas que apareceu na história anterior. Mais um reforço do nome do arco aqui, de forma meio literal até. E de fato as pessoas que moram lá, elas são muito caricatas, assim. Tem a Barbie e o Ken, é um casal, de verdade. E eles parecem tipo assim, um casal feliz americano. Quando a Rose vai escrever uma carta para a família dela, para explicar o que tá acontecendo, as pistas que ela conseguiu, porque ela tá tentando encontrar o irmão dela. O Jed. Eles não sabem se ele foi raptado, se ele se perdeu, eu sei que ele sumiu há muito tempo. Ela vai detalhando cada um. E ela fala, o único que parece normal mesmo é o dono. Só que aí entra o dono no quarto dela, é muito engraçado, eu morro de rir. Desgraçado! Que descaramento daquele diretorzinho medíocre sem talento de show de drag queen. Aí já descobre também o que ele faz na vida e tudo mais. Ele entra vestido, já caracterizado, saca? É muito bom, porque ele chega tipo, pão, um rompante, assim. O Corvo, né, o Matthew, ele é enviado pra ficar de olho na Rose porque o Morpheus sabe que ela é o Vórtice. E uma boa curiosidade é que o Matthew, ele fica falando sobre a vida passada dele, mas ele não lembra quem ele é. Só que se você pesquisar um pouquinho, você descobre que ele é o Matthew Cable, que é um personagem do Monstro do Pântano, e que ele morreu de uma forma bem desagradável depois de passar muito tempo em coma no hospital e ter os seus órgãos roubados para o mercado negro de órgãos. Ele menciona na história, né, que ele não gosta muito de hospitais. É só uma breve referência jogada ao além. E ele fala umas coisas tipo, fiz coisas terríveis quando eu era vivo e tal. Inclusive, o Morpheus participou de uma edição do Monstro do Pântano, que acho que foi quando ele transformou o Matthew num corvo, né? Eu não li, então as pessoas não têm que me perdoar. Não li mesmo.
Também nessa história a gente descobre o que aconteceu com o Jed, o irmão da Rose perdido. Ele tá preso num porão onde os dois tios dele mantêm ele preso só pra sugar o dinheiro da assistência social dele. E até é importante falar já do Jed, porque na história dele a gente descobre onde estão duas das criaturas que sumiram do sonhar. Que é o Brute e o Glob. E eles estão usando o Jed pra sonhar, tipo, um sonho fechado deles, onde eles estão criando o seu próprio Sandman. É legal a gente notar que eles estão fazendo isso porque eles acham que o Morpheus está desaparecido ainda. O plano deles é criar um novo Sandman para tomar conta do sonhar. Eles não querem apenas ficar na cabeça do Jed, eles querem mesmo fazer um assalto ao sonhar, né? Eles também falam que esse é o segundo Sandman que eles tentam, que o primeiro não deu certo e que agora eles estão tentando com o Hector e a Lita, né? O Hector é mais uma daquelas referências, ele é um personagem de uma série chamada Infinity Inc., só que aqui ele tá bem diferente, né? Ele tá sendo controlado, ele parece um cartoon enorme falando, e ele não lembra o que aconteceu, porque na verdade ele morreu, na história original ele tinha morrido. Ele acabou trazendo junto, sem querer, a mulher dele, a Lita, que também era uma heroína, mas que estava grávida. A gente tem uma segunda aparição do Coríntio, ele tinha aparecido antes, mas a gente não sabia que era ele. Tinha um quadro que ele, quando tá de óculos, ele vê tudo meio em tons de cinza, assim, quando ele tira são as cores normais. E aí a gente tem já um quadro dele ligando, ele tá com a mão toda cheia de sangue, ele tá discando num telefone, tem um olho, um glóbulo ocular do lado dele, ele arrancou de alguém, né? E ele tá discando pra um lugar e ele tá fazendo uma inscrição numa espécie de convenção, e é onde a gente sabe que o nome dele é Coríntio, porque pedem o nome dele, então ele fica, filho da mãe, esse é o cara que tá matando todo mundo. Enquanto isso, a Rose e o Gilbert estão indo atrás do Jed, que descobriram o paradeiro dele, e também o Sandman está atrás do Brute e do Glob, com sangue nos olhos, furioso, porque ele descobriu também onde eles estão. Ele acaba enfrentando o falso Sandman para poder chegar nos dois pesadelos. E até nessa parte que ele acaba trazendo à tona o fato de que o Hector tá morto, né? Exato, aí ele acaba mandando o Hector de volta para o lugar onde ele deveria estar, que é o reino da irmã, né? E, inclusive também entra aqui a questão da Lita grávida. Ele poupa a Lita. Porque tipo, você já sofreu bastante, não vou precisar fazer algo contra você, mas o seu filho agora é meu, porque você passou o maior tempo da sua gestação no sonhar, então é meu direito, eu sou campeão dos sonhos. E é mais uma sementinha para uma próxima história onde esse filho vai ser importante, né? Que termina em toda essa ação, e a questão do filho, e a Rose chegando lá pra encontrar o irmão dela. E o carro quebra no meio do caminho. Sim. E eles não conseguem consertar de forma nenhuma, então eles acabam tendo que pernoitear num certo hotel que está tendo uma certa convenção. Porque ninguém foi ajudar o Jed. O Jed acordou do sonho dele, saiu maluco pelas ruas e pediu carona pro primeiro carro que apareceu. O primeiro carro que apareceu é o do Coríntio. Essa criança não está em boas mãos. E aí depois disso a gente tem a história, então, Homens de Boa Fortuna. Ela é muito boa, ela é muito legal, só que ela quebra bastante o ritmo do arco, porque a gente tá ali esperando ver o que o Coríntio vai fazer com a criança, onde é que a Rose vai parar. E aí a gente volta muitos anos atrás, 1399, é onde começa a parada toda. Parece começo de uma piada, entra sonho e morte num bar, e aí eles ouvem um mortal falando que ninguém devia morrer, e que você devia poder escolher se você quer morrer ou não. O Morpheus só olha pra irmã dele e fala, então tá, vamos combinar o seguinte, tu não toca nele, deixa ele ali vivendo até o dia que ele desistir, ele dizer que chega e tal. Eles combinam que a cada 100 anos eles vão se encontrar na mesma taverna e conversam sobre como foi a vida dele e se ele ainda quer continuar vivo, né? É legal porque assim, os dois são muito humanos, apesar de ser um imortal e um perpétuo, né? Porque tem até uma parte que eles conversam assim, tipo assim, porque agora eu tô na escravidão, a escravidão é muito bom, não sei o quê. Você me fala, não cara, não faz isso. 100 anos depois, tu tinha razão, realmente. Aliás, tem um quadro disso que eu acho bem interessante, porque é no mesmo quadro que acontece, que justamente o Robbie, que é esse mortal, ele tá falando assim, ó, isso é exatamente como eu achava que o paraíso seria, é seguro andar nas ruas, muita comida e bom vinho, a vida é ótima. E na mesma cena, tem dois caras mexendo com a atendente, tipo, a vida da mulher ali não é ótima, só tá bom pra ele porque ele tá fazendo as coisas erradas dele, assim. Mas essa é uma história legal porque tem um século, praticamente ali 70 anos, que o sonho ficou preso. Só que por sorte ele conseguiu se libertar a tempo de encontrar o Rob de novo na data que eles tinham combinado e tal. E você percebe que do último encontro deles, o sonho tá tipo, não, eu não quero ser amigo de mortal, que absurdo é esse? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? E aí o cara fala, bom, daqui 100 anos a gente vê, se tu voltar eu vou entender que tu é meu amigo. E aí, nesses 100 anos o sonho fica preso, o sonho se liberta, e ele vai encontrar o cara. Então, tipo, tem já um amadurecimento do Morpheus nessa questão. A história como um todo é o Morpheus encontrando um amigo. E aí a gente vai pra convenção de cereais.
O que o Corinthians vai fazer numa convenção de cereal? A história Colecionadores é justamente sobre serial killers se encontrando em uma convenção, como se fosse uma Comic Con, uma Bienal, alguma coisa assim, pra debater. Eles têm altos debates, tipo, o papel da religião, no que eles fazem. O papel das mulheres como serial killers, tipo... É legal porque a Rose, ela acaba tendo que ficar neste lugar, porque o carro dela quebrou e tudo mais. O cara falou assim, não, você pode ficar uma noite só e vai embora. E fica no quarto. E fica no quarto e não sai de lá. Tem uma hora que ela fala assim, esses caras que gostam de cereal são muito gatinhos. Tipo, moça, você não sabe onde é que você tá se metendo. Aí ela fica meio nervosa e o Gilbert fala, vou te contar uma história pra te acalmar os nervos. E ele conta uma das histórias mais fantásticas e tenebrosas da Chapeuzinho Vermelho. Isso faz referência com um serial killer que tá usando uma camisa com um lobo. É legal também que a gente vê que aqui o Corinthians, ele é uma celebridade. Todo mundo se inspira no trabalho do Corinthians. Ele vem com todo aquele discurso, né, de que eu sou parte do sonho americano. Você vê, inclusive, a arte de abertura dessa história é uma das artes mais legais desse arco, porque é tipo a bandeira dos Estados Unidos na frente de um monte de serial killers, tanto fictícios quanto os verdadeiros. Se você pegar ali o período em que o Corinthians ficou fora do sonhar, e ele ficou na realidade, influenciando as pessoas a fazerem coisas erradas, e considerando que aqui ele é um ícone de uma trupe lá de serial killers, então você faz as contas e você vê que na nossa realidade é justamente a época em que os serial killers começaram a despontar. Despontar, que eu digo, tipo, que os casos começaram a vir a público e que os perfis começaram a ser traçados realmente. Nessa história do Colecionadores até tem uma parte em que o Gilbert dá um bizu lá no Corinthians e ele diz pra Rose que se ela tiver qualquer problema é pra ela chamar um nome que ele vai deixar num papel. O Gilbert, a princípio, é só um personagem que tá ali ajudando ela. E ele faz isso e vai embora. E ela topa com um dos serial killers, que é aquele cara da blusa de lobo, né? O cara tenta atacar ela, tipo, ele dá um look nela, vai com a cara dela. É muito nojento, né? Porque ele ataca crianças e ele espera que ela seja mais nova. E ela entra em desespero, ela cata o papel e chama o nome de... Morpheus. Aí você pensa, Gilbert, seu espertinho. O Morpheus vem e ele toca o terror, né? Ele coloca o serial killer pra dormir e ele resolve enfrentar o Corinthians, né? O Corinthians tá lá fazendo uns discurso do sonho americano e que eles não matam por dinheiro ou pelo governo ou... Eles matam por matar. Cara, essa cena é muito foda. Tudo que o Morpheus fala ali é muito foda. Ele põe o Corinthians pra baixo, né? Tipo, o Corinthians tá se achando assim, o rei da cocada preta, e ele coloca o Corinthians e fala, cara, tu é um sonho pequeno. 40 anos se aperfeiçoando e tu fez isso? A gente vê o Corinthians sem óculos. E a gente vê que ele tem dentes no lugar dos olhos. São bocas, e elas falam, independentemente uma da outra. E aí, tu vai fazer o quê? Vai me mandar de volta pro sonhar? Vai me renegar as trevas? Não tô nem aí. E aí o Morpheus dá a melhor vingança dele possível, que é desfazer o Corinthians. Ele desfaz o pesadelo. Se vira para os outros serial killers, que são teoricamente uma parte da obra do Corinthians, ele fala... O sonho acabou, tô tomando de volta, vocês vão tudo embora. Quer saber? Eu vou tirar de vocês todo e qualquer sonho e devaneio que vocês tinham de ser pessoas importantes ou de estarem no caminho certo. Eles tinham esse sonho de que nós somos incompreendidos. Todo mundo é o herói da própria história, né? Ele condena eles a saberem pra sempre que eles não são nada. Quem eles são, que não são porra nenhuma. Muito foda. E aí essa parte da história termina com a Rose do lado de fora, quando chega o Gilbert com o Jazz. Toda a busca dela pelo irmão conclui ali. E junto com essa conclusão a gente tem outra coisa interessante, que é uma última página mostrando os serial killers indo embora. Desolado, triste pra sempre. E tem uma coisa que eu acho bacana, assim, utilizando lá o simbolismo de donzela, mãe anciã, a gente tem a lua minguante, que seria uma representação da anciã. Eu não tô falando que isso está relacionado, mas assim, a lua minguante ela tem um significado de minguar, de fim de vida, de fim de um ciclo. E aí, justamente o último quadrinho da história de uma lua minguante que fecha a edição, né, dos Colecionadores. É literalmente o último quadrinho, né? É o último quadrinho. Depois dessa maravilhosa história de serial killer, a gente vai para as duas últimas histórias, Noite Adentro e Corações Perdidos, que basicamente fecha realmente o arco e dando explicações mais concretas a respeito de toda a bagunça que foi. E aí, nessa primeira história de Noite Adentro, é a história mais drogada. Psicodélica. Você acompanha
sonha o sonho de cada pessoa na casa. E assim, cada um sonha absurdamente diferente do outro. Então tem lá, por exemplo, a Barbie e o Ken, são um casalzinho perfeitinho que a gente vê andando pela casa. A casa que a gente tá falando é a casa em que... A pensão. A pensão. A Rose volta pra essa pensão enquanto o irmão dela tá se recuperando. E ela tem dificuldade de dormir, e ela só consegue dormir realmente quando todo mundo na casa já pegou no sono. A Barbie tem um sonho em que ela é meio que uma princesa. Uma princesa guerreira. O marido dela, que tá deitado na mesma cama que ela, tá sonhando coisas completamente diferentes, assim. O equivalente a funk. Por quê? Principalmente em inglês, tipo, a letra parece muito funk. Ah, ok, pode ser. E é uma coisa total de dinheiro, sexo, mulher. É, bem assim. As barreiras desses sonhos vão se quebrando. Os sonhos das pessoas naquela casa começam a se juntar. É legal essa parte porque ele explica aqui, né? Se ele deixar, os sonhos vão caindo um sobre o outro até que, tipo, sei lá, o mundo explode. E ele fala que isso já aconteceu uma vez. Todo um povo morreu, então ele jurou que nunca mais ia acontecer. Aí qual que é a solução? Matar o Vórtice. E quem é o Vórtice? É a Rose. Então a Rose tá traindo esses sonhos pra ela e o Morfeu cata ela e leva ela pra um sonhar mesmo pra tentar resolver a situação. Mas nesse meio tempo, Mestre, o Corvo, ele tá lá no hospital indo encontrar o Jed pra ficar de olho nele. Quando ele chega lá, quem ele encontra? Ele encontra o Gilbert. O Gilbert tá lá cuidando dele. E aí o Gilbert fala algo do tipo, eu tava mesmo esperando alguém do sonhar vir me buscar. Quer dizer, ele está se entregando ali, né? Porque a gente descobre que o Gilbert, na verdade, ele é o violinista verde. Ele é o último dos sonhos fujões. E aí os dois vão pro sonhar. Até tem outro acontecimento aqui, que é a Unity com a Miranda, a filha dela. A Miranda tá cuidando dela. Como a Unity já tá muito debilitada e tá pronta pra morrer, ela ainda tem esse último plano. E ela sonha. O quadro é exatamente igual de lá na primeira história, Sono dos Justos, quando ela dorme. E é igual agora, quando ela já tá velhinha, sonhando pela última vez. E que o plano dela é salvar a neta dela, né? Quando a Unity dá o anel lá pra Rose, lá no começo do arco, então ali ela tá transferindo os poderes do Vórtice pra neta dela, sem saber, provavelmente, mas ela tá fazendo isso. Nisso aparece o Gilbert, que a gente vê ali que ele é o violinista verde. Ele é todo o gramado, o campado, as coisas verdes uma e pradaria bonitas do sonhar, sabe? Tanto que quando ele volta mesmo pro mundo do sonhar, tudo fica verde, tudo fica bonito de novo. A forma como a história termina, como a situação se arruma, é muito interessante, porque a Unity pede pra Rose tirar de dentro dela o que faz dela o Vórtice, né? Tipo, o coração dela. E aí ela tira um coração de cristal. A Rose não entende nada. E aí a Unity fala, olha, eu tô morrendo, tá? A gente não tem muito tempo. Isso aqui é um sonho. Não. Nada faz sentido. Então tira teu coração e me dá. Pra que ela possa voltar ao seu Vórtice. E é esse coração vermelho aqui. Que é muito parecido com um certo outro coração. Que é o do Titanic. Da história da Nada, né? Que também é muito parecido com o símbolo do desejo. Tudo faz parte da casinha de boneca que o Desejo montou. Aí o Sandman libera a Rose pra voltar pro mundo dela, normal, beleza, ela não é mais o Vórtice, então as coisas podem continuar normalmente pra ela pode seguir a vida lá com a família dela, né? Como seguir a vida depois de tudo isso que ela viu, né? Ela tem uma escolha muito sábia, eu no lugar dela provavelmente tomaria a mesma atitude, assim. Ela fica um tempo remoendo isso tudo, mas ela decide que tudo não passou de um sonho maluco. É melhor esquecer do que enlouquecer, né? E pra fechar essa história, de fato, a gente tem mais uma conclusão fantástica, assim, no final de Prelúdios e Noturnos. Era a morte descendo cacete no Sandman, e aqui a gente tem o Morpheus indo para o limiar, visitar o irmão do Desejo, toca o terror nele também. Essa parte é muito foda, porque a Rose fica pensando que a gente existe porque somos, sei lá, brinquedos nas mãos de coisas que estão lá fora que nos enlouqueceriam de pensar. Mas aí o Sandman chega para a Desejo, ou Desejo, e diz que eles só existem por causa dos humanos. E o Desejo não entende isso, para ele fica muito filosófico. Aí que o Sandman vira e fala, então eu vou falar de um jeito que tu entenda. Não se meta mais nos meus domínios. E ainda tem essa questão do Desejo não entender essas questões filosóficas existencialistas, porque como ela mesma diz, tem uma parte ali que ela sorri e esquece, porque afinal de contas ela é uma criatura do momento. O desejo é uma coisa de momento. A última frase que ela fala é, porque eu não sou um boneco. Na verdade, ela literalmente só existe por nossa causa. Meu Deus, acabou! Conclusão. Que o arco de Casa de Bonecas é importante porque ele planta muitas sementes pro futuro da série, ele apresenta personagens que voltam depois, ele dá mais importância para personagens que já apareceram antes. E eu gosto desse arco principalmente porque o Morfeu não é o centro da história. A gente vê os efeitos do sonho, do desejo e tudo mais na vida de um humano, assim. A gente percebe os perpétuos atuando na nossa realidade e não necessariamente o que os humanos fizeram para a realidade dos perpétuos. O arco mostra que
os perpétuos são excelentes como forças da natureza. E mais do que nunca fica claro que eles não são deuses, né? Qual é a melhor história? A melhor história é o dos colecionadores, né? Não tem como, né? Sim, é um chute na cara. Então este foi o grande, imenso debate sobre o segundo arco de Sandman, que contemplou as edições 9 e 16, com a participação do Frodo. Muito obrigada por me receber aqui, comer pizza. Eu que agradeço. A nossa diretora, Aline. Oi! Oi! E eu espero muito ver mais vídeos seus do canal. Eu também. Animação. Tá bom? Eu também espero. E acho que é isso então. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do arco, qual a história favorita, comente, se inscreva. Essas coisas todas que vocês sabem. Foda, é bem. É nóis. E é isso aí. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço.